fracasso escolar é difícil de ser definido e compreendido, por se tratar de um fenômeno que não é natural, mas resultado das condições de interação entre a proposta de ensino, a assimilação do aprendizado por parte dos alunos, os modelos de ensino e de avaliação, além do contexto escolar e familiar. Começar destacando a importância de dois tipos de escola e comentar um pouco sobre a lógica que os rege. De um lado, há uma escola de excelência, de outro lado, uma escola para todos. A escola de excelência é a escola que muitos frequentam, a instituição que a maioria da população gostaria de lá permanecer com êxito. Não é uma escola para todos, mas para os que nela conseguem entrar e cursar, sobrevivendo às muitas provações e desafios. Do contrário, serão excluídos, reprovados. A escola de excelência, com razão, busca selecionar, orientar e certificar alunos que tenham qualidade. Esta escola organiza-se pela lógica das classes, ou seja, reúne os alunos que expressam como critério as características da excelência. A lógica das classes é a lógica do sim e do não. Do sim para os que exibem os critérios que caracterizam a classe. Do não para os que não possuem, não alcançam ou não sustentam os critérios. A escola da excelência, por seus compromissos com o melhor, o mais perfeito, valoriza conteúdos disciplinares, professores especializados, enfim, enfatizam o que é melhor ou de ponta no sistema. Por consequência, igualmente, espera-se que os alunos dessa escola exibam as qualidades que a caracterizam. Na escola da excelência, mesmo que todos sejam chamados, poucos serão os escolhidos. A escola para todos é a que caracteriza, por exemplo, a escola pública hoje, que busca praticar conquistas e necessidades sociais e políticas muito recentes. É a escola que expressa compromissos decorrentes da Declaração dos Direitos Humanos, da Constituição de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente, das Leis de Diretrizes e Bases. É a escola que atribui a todas as crianças o direito à educação fundamental e que responsabiliza o Estado, a família, pelo cumprimento desse direito. Uma escola que se quer para todas e se alegra pela conquista dessa abertura política, pela realização dessa justiça social, deveria saber que ao convocar todas as crianças, excelentes ou não, estaria também, por extensão, recebendo tudo o que pode estar associado a elas: pobreza, violência, drogas, desorganização familiar, deficiência física, entre outras dificuldades. Mas também não é só isso. Crianças e famílias que mais uma vez depositam na escola a esperança de um futuro melhor, crianças interessadas, crianças que têm uma experiência a compartilhar e há muitos anos esperam uma chance. Ou seja, na escola para todos, tudo é possível, tudo pode ser. Na escola para todos, a excelência como critério de entrada e permanência na escola deve ser substituída pela busca do desenvolvimento de competências e habilidades. Desenvolver competências pode ajudar a tomar boas decisões, com alguma razão, determinados desafios e dilemas de vida, e conviver nesse tipo de sociedade com tudo que elas dá e tira ao mesmo tempo. Considera-se um fracasso escolar uma resposta insuficiente do aluno a uma exigência da escola. No Brasil, 83% dos estudantes repetem pelo menos uma vez da primeira à oitava série, ou desistem da escola antes de concluir o ensino fundamental. 46,6% dos alunos do ensino fundamental estão cursando séries inadequadas para a sua idade. Estes dados foram tirados com base no início dos anos 2000. Os alunos que estudam em séries atrasadas em relação à sua idade são chamados de defasados. Pensando neles, várias redes estaduais e municipais do ensino criaram programas de aceleração de aprendizagem. A situação do fracasso escolar está tão nítida e tão grave que o Ministério definiu como uma de suas prioridades o estímulo ao desenvolvimento de projetos de aceleração de aprendizagem, tendo como objetivo a direção de uma diretriz básica para projetos de aceleração que possam ser adotados com autonomia
em qualquer ponto do país. Na sociedade, o julgamento da escola assumiu tanto peso que quase não sabemos mais pensar nas desigualdades culturais por si mesmas. Nas primeiras sociedades humanas, nem todos podiam pretender exercer o poder, prever o futuro, cuidar de doenças com o mesmo sucesso. Na sociedade atual, essas classificações ocorrem em várias áreas de vida do indivíduo. Sobre educação. O fracasso escolar não deve ser debitado apenas nas costas dos professores. O fracasso escolar começa dentro de casa e tem seu ponto culminante nos corredores da escola. Não se pode esquecer que a aprendizagem é facilitada na medida em que o aluno participa do seu processo de forma responsável. Aprendizagem e fracasso escolar. Ao falarmos de fracasso escolar, além de tentarmos analisar os fatores que contribuem para o seu surgimento, é necessário conceituar aquilo que viria a ser seu oposto, a aprendizagem. Já mencionamos que a aprendizagem é um processo vincular ocorrendo, portanto, entre subjetividades. Para aprender, o ser humano coloca em jogo o seu organismo herdado, seu corpo e sua inteligência construídos em interação e a dimensão inconsciente. Os problemas de aprendizagem envolvem fatores de ordem psicológica, biológica, pedagógica e social. Dentre os problemas de aprendizagem, os alunos com dificuldades de aprendizagem, quaisquer que sejam as causas, não conseguem rendimento pedagógico adequado nem um aproveitamento satisfatório em relação com seu grupo, estando frequentemente em posição inferior. Nesses alunos são comuns dificuldades de atenção, de memória, de linguagem, de percepção, de raciocínio, bem como atitudes de insegurança, bloqueios emocionais e outras condutas agressivas, apáticas, agitada ou tímida. Convém lembrar que pesquisas apontam que crianças com problemas de aprendizagem apresentam distúrbios em um ou vários dos processos básicos envolvidos na compreensão ou no uso da linguagem falada ou escrita, podendo ser manifestada por dificuldades de pensar, falar, ler, escrever, calcular, incluindo condições referidas como incapacidades perceptivas, dislexia, dislalia e outras, não incluindo, porém, problemas de deficiências mentais ou sensoriais graves e nem distúrbios psíquicos. A análise psicológica da dinâmica familiar evidencia a grande influência de pais superprotetores, dominadores ou indiferentes, com dificuldades de aceitarem os limites dos filhos, agravando-se ainda mais a problemática pela grande incidência de mães solteiras, de pais separados e lares em conflitos, que também não dispõem de recursos comunitários para ajudá-los a resolverem seus problemas. Diversos levantamentos vêm sendo realizados em clínicas e centros médicos psicopedagógicos, com o objetivo de melhor caracterizar as dificuldades de aprendizagem dos educandos, procurando identificar alterações físicas, biológicas, psicológicas e sociais, para adequar tipos de planejamento preventivo e terapêutico. Preparar o aluno, favorecendo atitudes positivas para a aprendizagem escolar, motivando e definindo metas, mantendo a progressão, regulando o seu ritmo e conjugado o currículo com atividades que reforcem a integração de aspectos sensoriais motores, perceptivos e de linguagem. O fracasso escolar pode ocorrer também em escolas que não estão adaptadas para receber alunos com algum tipo de deficiência, seja ela qual for. Crianças com paralisia cerebral são crianças que tiveram dano no cérebro antes ou durante o nascimento ou durante a sua infância. O problema pode ser muito leve, de modo que a criança parece um pouco desajeitada, ou tão grave que o movimento voluntário é praticamente impossível. A forma comum é a paralisia cerebral, é caracterizada por espasticidade, músculos excessivamente contraídos ou tensos. Mas muitas vezes crianças com paralisia cerebral têm capacidades secundárias. São a maior preocupação e elas são geralmente as que o professor regular podem ajudar mais. Muitas crianças com paralisia cerebral têm prejuízo de audição, problemas de fala ou leve retardo mental. Alunos com transtornos emocionais, comportamentais ou sociais podem estar entre os mais difíceis de ensinar em uma classe regular. O comportamento torna-se um problema quando se desvia tanto do que é apropriado para o grupo da criança, a ponto de interferir no próprio crescimento e desenvolvimento nas vidas de outros. Certamente, desvio sugere uma diferença de algum padrão, e os padrões de comportamento diferem de uma situação, grupo etário, cultural e período histórico para outro. Transtornos de linguagem podem surgir de muitas fontes, porque aspectos muito diferentes do indivíduo estão envolvidos na aprendizagem da linguagem.
Uma criança com prejuízo auditivo não aprenderá a falar normalmente. Uma criança que ouve a linguagem inadequada em casa também aprenderá linguagem inadequada. Crianças que não são ouvidas ou cuja percepção do mundo é distorcida por problemas em seu desenvolvimento da linguagem, visto que falar envolve movimentos, qualquer prejuízo das funções motoras envolvidas com a fala pode provocar transtorno de linguagem. E uma vez que o desenvolvimento da linguagem e o pensamento não são tão interligados, quaisquer problemas do funcionamento cognitivo podem afetar a capacidade de utilizar a linguagem. Diferenças de linguagem não são necessariamente transtornos da linguagem. Aluno com transtornos de linguagem são aqueles marcadamente deficientes na capacidade de entender ou expressar a linguagem, comparando com outros alunos da sua mesma idade ou grupo cultural. O grande desafio da educação é que a escola possa ser um lugar onde existam alunos que queiram aprender, que são responsáveis e criativos, bem como professores que gostam e se realizam com o que fazem, e o que é salutar, apreciem seus alunos. Um lugar onde professores e alunos queiram estar, não por uma obrigação, mas por representar um espaço de aprender e bem-estar, de confiança mútua, um lugar congruente.